Obrigado, desembargadora. Gostaria de cumprimentar a todos, na pessoa dos colegas que vão estar palestrando, doutora Anne Carine e doutor Jurandir, a quem eu eterno meus cumprimentos a todos os outros. Como falei inicialmente, eu sou advogado da Caixa na Bahia, né, fora do tribunal de vocês, mas a realidade que a gente vivencia aqui na primeira região é a mesma da quarta região em relação a esses processos. Faço parte de um grupo de trabalho nacional em Brasília, em que tem mais ou menos 15 pessoas, em que a gente lida exatamente com a questão da habitação, vícios construtivos, hoje muito especificado, muito trabalhado na questão do Minha Casa Minha Vida faixa 1. A gente teve uma reunião prévia com o doutor Anne Carine e o doutor Jurandir, e aí depois de uma conversa ficou estabelecido que eu iniciaria a plenária. Eu fiz uma pequena apresentação. Eu sei que o doutor Gilberto, advogado da Caixa também, no dia 19 de março, ele fez uma introdução, ele apresentou algumas telas. Eu não tenho a intenção de repetir as telas, mas de dar uma solução de continuidade ao que ele trabalhou, entrando nos aspectos que previamente selecionados com a doutora Anne e doutor Jurandir. Eu vou apresentar a minha tela agora. O que acontece com esses processos do Minha Casa Minha Vida, né? Doutor Gilberto, advogado da Caixa, ele veio e falou com vocês sobre o programa Minha Casa Minha Vida, né? O objetivo do programa Minha Casa Minha Vida. Eu sei que depois ele tratou de quem são os participantes do Minha Casa Minha Vida, né? Quem participa de todo o processo, né? O que o Ministério do Desenvolvimento Regional faz, o Poder Público local, qual é o papel da Caixa como agente operador do FAR, os consultores, beneficiários. Eu sei que ele deu esse leque. Eu sei que também, eu acho que ele fez a diferenciação, eu acho que é muito importante, porque quando a gente fala de Minha Casa Minha Vida, a gente pensa que é apenas um universo, né? Como se a gente estivesse falando apenas de um planeta, mas não. Dentro do Minha Casa Minha Vida existem alguns microplanetas, né? E mais especificamente do vício construtivo, são os que se encaixam no faixa 1, que aí sim, no faixa 1, com pessoas com renda bruta familiar até 1.800, onde a Caixa, além de agente financeiro, também é agente operador do FAR. O que, diferentemente, na faixa 1,5 e 2 e 3, a Caixa é um mero agente financeiro. O programa de Minha Casa Minha Vida, ele não é exclusivo da Caixa, né? O Banco do Brasil também fazem operações do Minha Casa Minha Vida para as pessoas, mas a Caixa criou com exclusividade esse programa de olho de qualidade para fazer uma intermediação entre o trabalho feito entre o beneficiário que está lá na ponta e a construtora, né? Porque às vezes o beneficiário não saberia como se reportar à construtora para falar de algum problema, de algum vício na sua construção. Então foi criado esse programa que, por meio de um 0800, o cliente aciona e a construtora tem um prazo de 5 dias para dar uma manifestação. Se for favorável, ela tem 30 dias para corrigir o vício. Se ela entender que não, isso vem para a engenharia da Caixa e a engenharia da Caixa vai averiguar o parecer deles. Se entender que realmente deve corrigir, se for o caso de vício construtivo, eles têm 30 dias para regularizar. Então, assim, se a gente colocar do início ao fim, a gente teria um interstício máximo entre a reclamação e a conclusão do atendimento no máximo de 60 dias, né? Considerando que a construtora se negou na primeira vez e a Caixa depois concedeu mais 30 dias. E aí, o que eu queria agora entrar é uma questão interessante, Excelências, porque é preciso que a gente faça uma distinção, né? Na Bíblia Deus usa um termo que é separar o joio do trigo. E é justamente isso que a gente precisa fazer nessas ações judiciais. A Caixa, em todas delas, a gente está como réu, às vezes com a construtora e na maioria das vezes sozinha, mas a Caixa ela se sente tão autor da ação como réu. Porque a Caixa, ela quer também que o imóvel tenha condição de habitabilidade. Ela não quer que a pessoa tenha problema de segurança, né, um problema de desmoronamento no imóvel. A Caixa não quer isso. Existe uma função social. E aí, nesse caso, a Caixa está como agente operador do FAR. E além desse aspecto, e aí entrando a Caixa como agente financeira, ela também quer fazer o quê? Ela quer que a sua garantia, porque o imóvel foi financiado, em que pese um valor pequeno, né?
digamos, um imóvel que gastava R$ 65.000 para ser construído, algo em torno de R$ 5.000, R$ 6.000 é que é efetivamente financiado. Todo o remanescente, né, a diferença maior, o governo que presta o subsídio. Mas o imóvel continua sendo a garantia da Caixa. Então, a Caixa ela tem duas visões quando olha para o Minha Casa Minha Vida Faixa 1. Ela tem uma visão do agente operador do FAR, que ela quer que o imóvel cumpra a sua função social e que o imóvel tenha condição de habitabilidade, com solidez física, e tem um olhar como agente financeiro de que a garantia continue rígida, né, para garantir a sua função, que é garantir o financiamento. E aí que entra a questão muito importante, Excelência, da gente separar, porque a impressão que eu tenho é assim, que quando a gente fala de dano físico no imóvel, sempre vem na nossa mente que todo dano físico ela tem como origem um vício consultivo. Isso não é verdade. E é bom que se frise que todas essas ações, né, de indenização, elas têm como objeto, e aí é objeto bem específico, danos físicos com origem em vício consultivo. Por isso que é importante, eu fiz essa pergunta, da gente fazer realmente essa distinção, né? A gente tem 3 tipos de danos físicos nos imóveis. A gente tem um dano físico que é causado por uma origem externa, uma tempestade, um temporal, uma inundação, e a responsabilidade de efetuar qualquer reparo é do FAR. No faixa 1, no faixa 1,5, 2 e 3, existe uma seguradora que faz isso, a exemplo do que acontece no financiamentos normais, tem o FGAB, né, o Fundo Garantidor de Habitação Popular, que garante a correção do problema, mas no caso do FAR, faixa 1, é o próprio FAR que faz o reparo, se for um dano decorrente disso. A gente tem o dano efetivamente de vício construtivo, que é aquele realmente que afeta a solidez do imóvel. Uma obra mal executada, um projeto mal executado, com materiais ruins, né, ou construído de uma forma equivocada, este é um vício construtivo. E é de responsabilidade da construtora repará-lo. E existe um outro dano, e aí é onde ocorre a grande confusão, tanto para o próprio beneficiário, como também na hora da realização da perícia, é fazer essa distinção entre o dano causado por um vício construtivo e o dano causado por um mau uso, por uma ausência de manutenção no imóvel ou por alterações irregulares. O que acontece, Excelências? Esses imóveis eles são construídos por um valor muito baixo, né? Algo em torno de R$ 65.000 para você construir cada unidade. E aí está incluído tudo, está incluído o valor do terreno, a área institucional que vai ser doada para a prefeitura, ruas, tudo. E dentro desses 65 mil, inclusive, está o lucro da construtora, logicamente. E esses imóveis eles são construídos numa modalidade que a gente chama de construção estrutural. Então, nenhuma alteração pode ser realizada no imóvel. Qualquer alteração, tiram janelas, onde tem uma janela eles colocam portas, fazem alguns puxadinhos, né? Derrubam paredes. Essas alterações irregulares, elas provocam um dano físico no imóvel. Elas provocam uma trinca. Então, às vezes, chegam os processos e eles tiram a foto de uma trinca na parede, mas não necessariamente aquela trinca é decorrente de um vício construtivo. Ela pode ser decorrente de uma alteração irregular promovida pelo mutuário. E é bom frisar que no contrato individual assinado com a Caixa, entre o beneficiário e a Caixa, no momento do financiamento, existe uma cláusula, inclusive, de rescisão contratual, se o beneficiário fizer qualquer alteração no imóvel. Porque o risco que ele traz não é só para a sua unidade habitacional, ele traz para todo o bloco que ele integra. Então, inclusive, é cláusula de rescisão contratual. Então, às vezes, a gente vê ações com 5, 6 anos, e tira uma foto, uma parede descascando. Eu acho que, na minha casa, se eu ficar alguns anos sem dar manutenção no rejunte das cerâmicas, uma pintura na parede, logicamente, a pintura vai descascar, o azulejo, a cerâmica vai começar a se soltar, porque é necessário dar manutenção. Então, eu nesse primeiro momento, eu quis trazer essa distinção para a gente realmente, como o juiz ele está adstrito ao que é pedido, então,
não basta a constatação do dano físico nos imóveis. É necessário que o dano físico seja constatado que a sua origem decorreu de um vício construtivo. Porque se não decorreu de um vício construtivo, é causa de improcedência do pedido. Porque o mau uso, a ausência de manutenção e alterações regulares é uma negligência do beneficiário e causas de origem externa, se ocorrer, e aí efetivamente qualquer acionamento da Caixa como agente operador de uma causa decorrente de tempestade temporal, imediatamente a correção é realizada. E aí o que a gente percebeu, né? Eu estava falando inicialmente com alguns outros juízes, muitos escritórios eram especializados em ações de vícios construtivos no antigo FCVS, né? Aqueles contratos habitacionais antigos, dos anos 80. Então, a gente teve muitas ações judiciais envolvendo vícios construtivos. E aí, como esse nicho acabou agora, a gente está se deparando com uma indústria de ações de indenização por vício construtivo do faixa 1. Esse gráfico ele demonstra isso de uma forma muito clara, porque se a gente imaginar que no ano de 2015, em todo o território nacional, a gente só tinha 396 novas ações envolvendo vício construtivo, e no ano de 2020 a gente teve 29 mil ações, a gente vê um crescimento gigantesco das ações judiciais. E eu creio, e é normal, que a primeira impressão que a gente tem é assim, não, essas ações, por se estar crescendo, realmente existem problemas, né? Está crescendo em decorrência disso, mas não é verdade, excelência. Hoje a gente tem 65 mil ações, 66, quase 66 mil ações atualmente tramitando nacionalmente, só do Minha Casa Minha Vida, faixa 1, vício construtivo. Eu fiz um levantamento rápido em que, no universo de 22 mil ações, 5 mil ações estavam apenas em um escritório. Eu não consegui fazer o batimento com as 66 mil ações, por isso que eu só consegui chegar até os 22 mil, mas se a gente for pegar uma proporcionalidade, a gente tem um escritório que só ele cuida de 25% dessas 66 mil ações. E eles trabalham da mesma forma, a mesma petição inicial utilizada em Santa Catarina, é utilizada na Bahia, é utilizada no Rio Grande do Norte, é utilizada em São Paulo e tem sido utilizada no TRF4 também. A petição é idêntica, os danos descritos nas petições são idênticos e, o mais gritante, os laudos também são idênticos, né? E aí eu vou fazer uma demonstração mais adiante. E o que a gente constatou analisando esses 66 mil processos, né? Que existe uma captação ilícita de clientes e existe uma estratégia de cooptação enganosa. O que acontece? O que é normal? O cliente, no momento que ele assina a procuração, ele é esclarecido de qual é o objeto da ação. Olha, você está me passando essa procuração porque nós vamos entrar com a ação de indenização porque na sua casa existem vícios construtivos. E aí a gente vai pedir para que esses vícios sejam reparados, ou às vezes eles pedem uma obrigação de pagar em vez de fazer, e um dano moral. E também a gente constatou vários laudos fraudulentos, né? Os laudos que são juntados, eles não correspondem objetivamente ao imóvel objeto da ação. E aí eu vou trazer dois exemplos assim práticos de panfletos que são distribuídos dentro dos empreendimentos. Esse panfleto da esquerda, que é dessa empresa Idebras, o mesmo panfleto que ele distribuiu em São Paulo, ele distribuiu em Ilhéus, aqui na Bahia. Eles não dizem que é uma indenização por vício construtivo. Eles dizem que é uma indenização de seguro habitacional do programa Minha Casa Minha Vida. As pessoas assinam a procuração sem saber, ao menos, a verdadeira razão de existir do processo. O panfleto da direita, ele foi distribuído em Feira de Santana e ele foi distribuído em Premier, ele dizia o seguinte, que as pessoas seriam contempladas com o benefício da Caixa, mas que a Caixa mantém sigilo, que para receber teria que entrar com ação judicial. Então, o que acontece? As pessoas elas não são esclarecidas da real causa de pedir, nem tampouco do pedido que são feitos nessas ações. É feita uma promessa que eles não arcarão com custo nenhum, que vão receber uma grande soma em dinheiro, e assim essas pessoas estão sendo cooptadas
para entrar com essas ações temerárias contra a Caixa. E aí eu entro na questão dos laudos técnicos que são juntados, aí eu trago situações concretas para vocês perceberem, excelências, como é na prática que eles trabalham. Esse laudo que eu estou mostrando é de um processo recente, agora de 2021, da subseção de Ilhéus, em que você vê que a foto do lado esquerdo é a foto do laudo que eles juntaram, e a do lado direito é a foto real. Porque logo que a gente recebeu essas ações, a construtora foi até o local para fazer vistoria dos imóveis. E aí você percebe que a frente do bloco é diferente, a porta que eles colocaram tem um olho mágico, mas a porta real não tem olho mágico. Eles botam a foto de um banheiro em que o azulejo está quebrado, mas quando a gente tira a foto do banheiro, o banheiro está perfeito. Né? A parede mostra uma trinca, quando na parede real não tem trinca alguma. E esse lado é tão interessante que esse aqui já é outro, mas vocês podem perceber que a mesma frente do bloco é utilizada em todos os laudos. E esse aqui ainda é mais gritante, né? A cor a pintura, né? A cor interna da casa é diferente. E eles vão juntando esses laudos como se fossem verdadeiros. Engenheiros assinam esses laudos, atestando. Esse aqui é um caso de Vitória da Conquista, é um caso muito gritante que aconteceu recentemente. Você perceber a diferença entre o laudo que eles juntam aos autos e a realidade. Você vê essa foto de baixo mesmo, que mostra um banheiro com um rejunte preto. A foto real do banheiro é um banheiro com um azulejo todo perfeito. Você vê, do lado mostra uma foto em que demonstra que o forro é de PVC, mas a unidade é vilagem. Então, quando a unidade é vilagem, necessariamente tem que ter uma laje para o andar superior. Mas eles juntaram um laudo de uma casa que nem sequer laje tem. E o que é mais gritante, e aí reforça o que eu disse anteriormente, da forma de cooptação de como eles fazem a captação dos clientes, que nesses casos aqui, por exemplo, excelências, quando a gente foi fazer a vistoria do imóvel logo após a citação, antes mesmo de apresentar a contestação, a própria pessoa que assinou a procuração para entrar com a ação, assinou também um documento para a construtora no momento da vistoria, atestando que não tem problema nenhum na casa dela. É o que reforça ainda mais que ela não sabia do real objeto da ação, né? Do porquê que ela assinou aquela procuração. Nesses casos de Vitória da Conquista, essa advogada Araceli que está aí, ela, só na Bahia ela tem 1.600 ações. Ela, inclusive, está respondendo já uma representação na OAB, e a pessoa que fez a captação dos clientes do empreendimento foi presa em flagrante pela seccional da OAB, não foi uma intervenção da Caixa, foi a própria OAB que fez essa intervenção, e a pessoa foi presa. Esses dois casos aqui são emblemáticos, né? A senhora Maria Lúcia e a senhora Jaiane, atestando que não tem problema nenhum na casa, mas existe a ação judicial contra a Caixa por vício construtivo. Então as pessoas realmente elas são enganadas. Eu não vejo má fé nas pessoas, nos beneficiários. Realmente a má fé está nesse grupo de advogados, a maioria sediada em Santa Catarina, que realmente estão migrando do nicho de vício construtivo do FCVS, do seguro habitacional, para o Minha Casa Minha Vida faixa 1. Eu gostaria de falar, só trazer assim, rapidamente qual é o papel da construtora neste contexto, e aí depois eu vou já para a finalização. A consultora, quando ela assina o contrato com a Caixa, enquanto representante do FAR, existe uma cláusula nesse contrato que ela se responsabiliza pela segurança e solidez da construção. Né? Então, eles são responsáveis não só pela execução, como também por vícios construtivos que aparecerem depois. Existe uma falsa... Aí eu vou voltar aqui. Existe uma falsa impressão, excelências, que a Caixa ela quer se escusar da responsabilidade de resolver o problema. Ou até mesmo que as construtoras não querem resolver o problema. Mas não é a verdade.
Eu participei de uma audiência 15 dias atrás com o MPF de Minas Gerais, era uma ação civil pública em que tinha 1.120 unidades. E nessa ação civil pública, a gente estava como réu, mas a gente fez questão de fazer uma audiência prévia com o MPF e dizer, ó, nós também somos autores. Porque a gente quer que todos os imóveis que tenham visto consultivo sejam reparados. A gente não quer, em hipótese nenhuma, excelências. Olha, assim, eu falo, porque eu lido com isso. A gente não quer que nenhum imóvel que tenha visto consultivo não seja reparado. Mas o que a gente percebeu no decorrer desses anos e no crescimento dessas ações é que existe realmente uma má-fé de um grupo de escritórios, e aí, pelo que me dão, que são 10 escritórios que abarcam o volume de 90% das ações, em que eles usam petições iniciais idênticas, laudos totalmente fraudulentos, tanto que esses laudos estão sendo utilizados por nós agora para fazer representação no CREACAL contra os engenheiros e arquitetos que assinaram, porque no momento que você dá um laudo dizendo que aquele laudo corresponde àquele imóvel, ele assume a sua responsabilidade técnica. Então, a gente está fazendo representações também contra os engenheiros e arquitetos para frear, porque inicialmente existia uma política de acordo. Mas agora, com esse crescimento absurdo de ações, houve a necessidade da Caixa dar um freio de arrumação para quê? A gente precisa separar o joio do trigo. Né? A gente não pode, como a gente fez com o doutor Osmar lá em Belo Horizonte, né, nessa ação do MPF, eram 1.120 unidades. E eu falei, excelência, se tiverem 1.120 unidades com vício consultivo, as 1.120 unidades vão ser reparadas. Agora, se tiverem 100 que não sejam de vício consultivo, não cabe, excelência. Porque, assim, eu quando falo de vício consultivo, eu não falo como Caixa, eu falo como FAR. Porque é um fundo público que, do mesmo lugar de onde sai 20 mil reais para pagar uma indenização, sai para construir outra unidade habitacional. É um caixa único. É um fundo que é responsável por tudo. Por pagar a perícia, por pagar qualquer custo processual e por construir as unidades. Do mesmo local sai. Então, por isso que eu falo assim, às vezes, com tanta paixão dessas ações, porque necessariamente é importante separar o joio do trigo, né? As perícias, elas têm que ser muito cuidadosas para a gente identificar a origem do dano. Porque a mera existência do dano não quer dizer que decorre de um vício consultivo. E as ações, elas fazem a vinculação que os danos são decorrentes de vícios consultivos. Então, maior razão para que as perícias, elas tenham esse objetivo de, primeiro, identificar se realmente existe o dano e, segundo, fazer a vinculação entre o dano e o vício consultivo. Eu fico muito preocupado com a estratégia dos escritórios. Eles entram com a ação, inicialmente nos juizados, a grande maioria nos juizados. Isso por quê? Porque no juizado, como não cabe intervenção de terceiro, eu não tenho como fazer a denunciação da lide da construtora. E aí só nos resta o litisconsórcio passivo, a alegação de litisconsórcio passivo necessário, que aí cada juiz tem seu entendimento, se seria realmente necessário ou não. E o porquê que isso dificulta? Porque as construtoras, aí eu dou exemplos nos casos que eu trato. Eu tratei agora, no ano de 2020, com 3.500 ações. Nas 3.500 ações, as construtoras, eu me reuni com as construtoras e todas as construtoras se comprometeram a realizar qualquer reparo no vício consultivo existente nesses imóveis. Então, eu me reuni, fiz audiência institucional com todos os juízes e aí eu fiz a proposta de acordo. Excelência, vamos fazer vistoria nos imóveis. Onde houver vício consultivo, a construtora vai ingressar espontaneamente no processo, porque eram ações de juizado, não caberia denunciação e alguns juízes não entendiam que o litisconsórcio passivo seria necessário. Eu falei, a construtora vai ingressar espontaneamente e vai fazer a proposta de obrigação de fazer. E aí aconteceu isso nas primeiras 400 ações que tramitavam em Juazeiro. E aí, para minha surpresa, para não dizer o contrário, o advogado da parte autora não concordou. Por que eles não querem? Porque o pedido deles é de obrigação de pagar. Eles não fazem pedido de obrigação de fazer. Eles fazem o pedido de obrigação de pagar porque assim eles têm como retirar os honorários dele. Eles não querem efetivamente o resultado da ação, que é reparar um suposto vício. Eles querem receber dinheiro. E aí é um cálculo muito fácil, que se um reparo para o vício desse 10 mil reais, e eu tivesse que dar, e o autor for ter que dar 3 mil reais, que é 30% para o advogado, vão restar 7 mil reais, que não vão reparar os 10 mil reais que seriam necessários para reparar o vício do imóvel,
Na grande maioria, as pessoas não iam utilizar esse dinheiro, porque ia ser levantado por alvará judicial para corrigir o imóvel. E o que aconteceria? Daqui 1 ano e meio, 2 anos, nós teríamos outra ação judicial com um vício construtivo agravado, porque se tinha uma trinca na parede e era efetivamente um vício, daqui 1 ano e meio, esse vício se agravou, então a pessoa entraria com uma nova ação, tirando fotos de outro local, identificando que seria uma nova causa de pedir, e aí não acabaria nunca. Então, o que está acontecendo na prática hoje? As construtoras querem ingressar nas ações, elas querem, e aí eu coloco isso de muita tranquilidade para Vossas Excelências, no momento que a gente coloca essas preliminares de denunciação de litisconsórcio passivo, é uma grande oportunidade de conciliar. Porque eu me reuni com a CEBIC, eu me reuni com o presidente do Sinduscom Bahia, e ele falou, Matheus, a gente quer ter a oportunidade de reparar os imóveis. Por quê? Existe um programa de olho na qualidade, Excelência, só que eles não querem acionar o programa de olho na qualidade. O programa de olho na qualidade, que foi criado exclusivamente pela Caixa, ele funciona. Ele funciona, Excelência. Do momento que a pessoa liga para um 0800, imediatamente é gerada uma notificação para a construtora tem 5 dias úteis para nos dar um parecer dizendo que vai reparar o imóvel. Nesses 5 dias ele tem que ir no imóvel, fazer um laudo e nos dar uma resposta. E se tiver que reparar, eles têm 30 dias para reparar. Mas os advogados, eles não querem isso. Eles não querem porque eles não têm como receber honorários em cima disso. E o programa, de fato, funciona. E o que eu acho mais assim, importante desse programa é o seguinte, se apenas uma unidade, em uma única unidade, a construtora deixar de atender, deixar de dar uma resposta para a Caixa, ele é incluído no CONRES, que é um cadastro restritivo da Caixa, e ele não contrata mais nada com a Caixa. Ele não consegue construir nada, zero. Então, nenhuma construtora quer cair no CONRES. Mas o que eles se preocupam tanto, as construtoras? Falando com o presidente do Sinduscom. Mas, Matheus, a gente tem se deparado com sentenças que nos condenam a pagar 30 mil reais, 40 mil reais, quando que se a gente fosse efetivamente reparar o vício construtivo, a gente reparando e depois a gente juntando o laudo no processo, daria 2 mil reais, 2.500 reais. Porque nós temos a nossa técnica construtiva, a gente sabe o que a gente fez, a gente sabe o que é o material. O que a gente precisa é ter a possibilidade de participar dos processos. Das 6.500 ações que eu tenho na Bahia, nenhuma delas, os autores incluíram a construtora. Você vê que na ação civil pública do MPF em Minas, o MPF incluiu a construtora, porque é outra mentalidade. Ele incluiu a construtora na ação. A construtora participou da audiência juntamente com a... E te falou, onde tiver vício construtivo, a gente vai reparar. Tanto é que a perícia, e aí eu entro num outro ponto, no valor arbitrado para as perícias, que abala e muito o FAR. Porque a gente tem visto perícias assim, não estou desmerecendo de forma alguma o trabalho do perito, nem querendo dar preço, como diz aqui na Bahia, dar preço no serviço dos outros, mas a perícia ela se torna demasiadamente cara, por quê? Porque é uma perícia completa, porque primeiro ela identifica o dano, depois ela identifica a origem do dano e depois ela mensura o dano. Essa parte da mensuração do dano é que torna a perícia mais cara, porque ele tem que mensurar os custos, mão de obra, horas trabalhadas, então a perícia se torna cara. O que a gente tem construído aqui na Bahia, e aconteceu também em Minas com o doutor Osmar? Uma perícia que só vai atestar se o dano tem como origem o vício construtivo. Eu não preciso mais mensurar o valor que eu vou gastar para reparar, por quê? Porque a construtora vai fazer isso. Se constatou o vício, a construtora vai ingressar no processo e vai reparar. Isso se não for já acatado em nossas preliminares, né, ou de denunciação ou de litisconsórcio. Então, um grande facilitador de fazer acordo nesses processos é realmente permitir o ingresso das construtoras, logo no início, porque eles querem reparar, excelências. Assim, eu vivencio isso e vivencio a preocupação delas de que algumas construtoras já estão pensando em deixar de trabalhar com o nicho Minha Casa Minha Vida faixa 1, já como decorrência dessas ações, porque o volume de ações tem se agigantado tanto e o que acontece? A Caixa, enquanto FAR, quando a gente é condenado por alguma ação decorrente de vício construtivo, eu tenho que regressivamente demandar a construtora. Porque se for vício construtivo, a responsabilidade é da construtora, não é do FAR. E aí a gente tem que recompor o fundo do FAR
com esse valor. Né? É uma ação que vai demorar quantos anos? Então, o que a gente tem construído com o Sinduscons, com a CEBIC? Que as construtoras ingressem nos processos e façam de imediato o reparo onde constatado o vício construtivo. Então, eu deixo essa última palavra, que assim, um grande facilitador. Vocês, no início eu vi eu acho que foi o doutor Márcio, excelente doutor Márcio, que perguntou à doutora Anne sobre como tem tratado essas ações de revisionais, dessas ações de retomada de imóveis, de consolidação de propriedade. É da mesma forma que os juízes têm tratado aqui na Bahia. Tem dado oportunidade para as pessoas de tentar fazer um acordo, de renegociar. A Caixa, e muitas vezes, renegocia. Agora a gente perdeu um pouco, uma grande parte, porque a gente não presta mais serviço para a IGEA. Então, aqueles imóveis que são da IGEA, hoje tem um jurídico próprio. Desde o ano passado, a Caixa não representa mais a IGEA. Mas essa oportunidade que se dá ao autor dessas ações é a mesma oportunidade que a gente pede que se dê a nós e às construtoras de efetuar o reparo. Eu me deparei com uma audiência em que a gente estava lidando com 200 ações. O juiz fez uma audiência só, eram 200 ações com 5 autores de cada ação. Então, eram 1.000 unidades de uma vez só tratando a ação, com o mesmo escritório, o escritório de Santa Catarina, aqui na Bahia. E a consultora veio e falou: olha, eu estou aqui me apresentando, onde tiver vício consultivo, eu vou reparar. Aí o advogado falou: não, a gente não aceita, a gente quer o dinheiro. O nosso pedido é obrigação de pagar. E aí, naquela hora, o juiz percebeu que na verdade, não se pretende ter reparação de vício consultivo, né? Se pretende receber uma quantia, tanto o advogado como o beneficiário, porque o beneficiário nem sabe que é vício consultivo. Né? E aí, daqui a 1 ano e meio, 2 anos, nós vamos ter uma segunda leva de ações daqueles mesmos beneficiários. E aí foi aquele momento que o juiz realmente ele interviu, era uma audiência de conciliação, mas ele interviu e falou assim: não, eu quero que vocês me esclareçam qual é a real intenção de vocês nesse processo. Porque se vocês querem que o imóvel seja reparado, a construtora está aqui dizendo que vai reparar. A Caixa está aqui dizendo que vai avalizar o reparo feito pela construtora. Por que não fazer? Por que não acordar? Se os 10 mil, aí o juiz mencionou na hora, se forem 10 mil para reparar o imóvel, para que ter que pagar os 10 mil? Eles mesmos tiram os 10 mil do bolso deles e já fazem o reparo. Né? E aí o que aconteceu nesses processos? Não conseguiu fazer acordo, porque de fato era uma conciliação, o juiz ele não tem como forçar as partes a acordarem. Mas aí nós fizemos vistoria das 1.000 unidades. Todos os laudos eram fraudulentos, todos os 1.000 fraudulentos, já tem representação no CAL, que foi um arquiteto que assinou o laudo, todos eram fraudulentos. E o juiz acabou julgando improcedente os pedidos, porque se o pedido dele, que mensurava que o vício consultivo estava consignado naquele laudo, e a gente provou que o laudo era fraudulento, as 1.000 ações foram julgadas improcedentes. E interessante, sabe o que é mais interessante, excelências? Isso aconteceu em 2019, as 1.000 ações. Em 2020, a gente só teve 7 ações. Eles pararam de entrar com as ações nessa subseção. Porque quando eles veem que não cola mais a estratégia deles de trabalhar dessa forma, eles param. Em 2020, a gente só teve 7, porque foi em janeiro de 2020 que eles entraram. Aí, em 2021, mais nenhum e acabou. Aqui em Vitória da Conquista, a gente teve 1.000, quase 1.500. Acabou. Porque agora, eu faço parte desse GT, desse grupo de trabalho nacional, a gente efetivamente está enfrentando a demanda a nível nacional e estabelecendo estratégias onde a gente realiza audiências institucionais com os juízes, demonstrando a realidade daqueles imóveis e principalmente do modus operandi dos advogados. E aí eu repito, onde houver vício consultivo, ele é reparado. E a gente quer que repare. Por isso que eu não me sinto réu nessas ações. Eu me sinto réu como Caixa, mas eu me sinto autor como FAR. Porque onde houver vício, eu quero que seja reparado. Né? Eu não sei se eu consegui atingir a mensagem, mas assim, essa mensagem que eu quero passar para vocês é a seguinte: a Caixa, enquanto FAR, em momento nenhum, quer se excusar de resolver o problema. Mas diante do aumento significativo das ações e da nossa constatação que da grande, eu não vou dizer todas, para não ser leviano, mas da grande maioria dos processos existe realmente um tom fraudulento dos laudos, de iniciais idênticas,
foi necessário dar um ponto de corte, assim, uma parada, porque chegaram a ser feitos acordos de obrigação de pagar. Chegaram a ser feitos alguns acordos de obrigação de pagar no início. Mas quando começou a volumar, que a gente tomou pé, começou a fazer as vistorias, aí a gente parou. E agora a gente está se deparando com outro problema. Esses mesmos escritórios estão entrando com as ações agora, em nome dos condomínios, alegando vícios construtivos nas áreas comuns. E aí é mais gritante, porque nenhuma ação dessa o valor da causa é menor do que 10 milhões. Nenhuma. Só na Bahia eu tenho 54 ações dessa, de vício construtivo, onde o valor da causa em nenhuma delas é inferior a 10 milhões. Aí a gente imagina o impacto dessas 66 mil ações de vícios individuais. Em São Paulo, são 173 ações de condomínio por vício construtivo de área comum. E eu não vou dizer em todas elas, porque a gente não fez em todas, as 173 nem nas 54. Mas nas 20 que a gente já fez vistoria na Bahia, as 20, os laudos eram fraudulentos. Para você ter a noção, excelência, tinha pedido que sequer existia no condomínio. Tinha um pedido mesmo de reparo no sistema de gás do condomínio de R$300 mil. Nem existe sistema de gás no condomínio. Então, assim, eles realmente trabalham de uma forma leviana. Queremos efetivamente, Caixa, separar o joio do trigo, porque onde for trigo, a gente quer que seja reparado, mas que onde seja joio, outras pessoas não sejam penalizadas. Eu me preocupo muito com o esvaziamento do dinheiro, do recurso público que está no fundo do FAR, para pagamento dessas ações, não das ações de vício construtivo efetivamente devidas, mas das ações que não são indevidas e que o fundo seja esvaziado. Essa é a minha grande preocupação. Por isso que em Minas Gerais, nessa ação do MPF mesmo, a perícia ficou acordada em R$100. A construtora vai pagar 50 e a Caixa vai pagar 50. Pô, a Caixa FAR vai pagar R$50 por perícia, porque lá limitou a definir se tinha vício construtivo ou não. Eu não preciso mensurar o dano. Eu não preciso mensurar quanto que vai gastar, porque o MPF efetivamente estava fazendo o trabalho dele. Lá, a consultora disse o seguinte: vamos fazer as 1.120, onde tiver vício, eu vou reparar. Mas esse não é o modus operandi dos escritórios que a gente tem trabalhado. E é por isso que a Caixa se preocupa tanto com essas ações, criou esse grupo de trabalho da qual eu faço parte, e a gente agora realmente está indo para um enfrentamento, não só nas ações individuais, mas fazendo representações no AB. Esse rapaz, para você ter ideia, aqui em Vitória da Conquista, o rapaz que foi preso, ele era de Santa Catarina. Ele estava aqui em Vitória da Conquista, na Bahia, fazendo a captação de clientes como se fosse advogado dentro do condomínio. A OAB recebeu uma denúncia porque eles botam os carros de som. E aí o cara foi preso na oportunidade, está respondendo a ação penal. E a advogada aqui, para a qual ele estava colhendo as procurações, está respondendo a representação no OAB. Então, a gente realmente agora está indo para um enfrentamento, não da defesa da Caixa, mas um enfrentamento para a defesa do FAR. Porque a Caixa, nessas ações, em momento algum, ela é penalizada. Com custo nenhum. A Caixa não gasta um centavo nesses processos. Tudo vem do FAR. E aí, eu sou muito apaixonado quando eu falo disso, porque eu me vejo como advogado da Caixa e eu participei da entrega de muito. Só em Conquista tem 10 mil unidades no Minha Casa Minha Vida. Eu, como único advogado da Caixa em Conquista, eu participei da entrega das unidades e eu vi a alegria daquelas pessoas quando receberam aqueles imóveis. Então, quando a gente esvazia o fundo público para abastecer os cofres de escritórios, entrando com ações mentirosas e fraudulentas, eu estou deixando de construir unidades novas para pessoas que realmente merecem e enchendo os cofres de escritórios que trabalham de forma fraudulenta. Tá? Essa era a palavra que eu queria deixar para vocês, da minha experiência, do que eu vivencio nessas ações. E, por fim, repetindo o que eu já disse algumas vezes, em momento algum, a Caixa ou FAR vai se excusar da sua responsabilidade enquanto agente operador para reparar o vício construtivo, mas que seja, de fato, vício construtivo, e não outros danos causados por outra origem. Queria agradecer a oportunidade, estou aberto para qualquer outro tipo de esclarecimento, dúvidas sobre o programa, e é isso. Obrigado. Boa tarde, então, a todos. Desembargadora Marga, gostaria inicialmente de agradecer o convite, para participar desse curso tão importante,
ao desembargador também federal Márcio Rocha, diretor da Images, pois pouco antes da pandemia, né, como o doutor Márcio comentou no início do evento, eu e a doutora Giovana Maia estivemos no gabinete dele aqui em Curitiba, né, e relatamos assim a nossa preocupação com o crescimento, né, do número dessas ações de vícios construtivos e assim a necessidade de pensarmos assim um fluxo de trabalho para esses processos, né? E o Dr. Márcio, com grande agilidade, né, já deu início à ideia do curso, que só não se realizou no ano passado de forma presencial em razão da pandemia, né? Mas que deu origem a esse webinário que nós estamos agora, né? E eu não posso deixar também de agradecer, eu queria comentar aqui com os colegas, ao doutor Erivaldo Ribeiro dos Santos, que é juiz, presidente do Centro de Inteligência aqui do Paraná, pois ele, sensível ao problema, ele tem atuado diligentemente, né, na organização de workshops aqui e sobre o tema, com a escuta ativa, né, dos envolvidos e também na coordenação de um grupo de trabalho, né, para a elaboração do modelo de laudo padronizado e eletrônico de vícios construtivos nos moldes do que já acontece, né, no direito previdenciário, né, do qual eu vou falar mais adiante, né? Então, tem sido um trabalho também muito importante este do grupo de trabalho. Então, a realização desse curso, no momento em que estamos vivendo, eu reputo assim, de fundamental importância. Então, em tempos de agravamento da pandemia, recessão econômica, né, e temos decisões judiciais aí que fazem a bolsa cair, né, a cotação do dólar subir, criam insegurança jurídica, né, afastando os investidores do nosso país. Eu acho que é muito importante que o Poder Judiciário possa repensar o seu papel, né? E se é verdade que nós temos que tomar decisões técnicas fundamentadas na legislação, eu penso que também não deixa de ser verdade que nós temos que considerar os impactos econômicos das nossas decisões, né? A relação entre direito e economia, ela é cada vez mais pesquisada e estudada, né, na academia, e até porque esse tema ele gera grande impacto social, né? Sem deixar, logicamente, de lado, né, a justiça das nossas decisões, eu acho que há espaço, né, para que a gente pense desses parâmetros de eficiência das decisões judiciais, né? Atentos os magistrados a questões como restrição orçamentária, escassez de recursos, necessidade da correta alocação de recursos, que foi o que o doutor Matheus falou em relação, né, ao FAR, né, doutor Matheus, a preocupação com os gastos do FAR, e isso tudo gera justiça social, né? Então, em matéria de vícios construtivos, eu acredito que a análise econômica do direito pode nos ajudar. Então, eu quis trazer esse aspecto hoje aqui. Então, em primeiro lugar, é preciso que se diga que no âmbito do direito dos contratos, cabe ao judiciário assegurar o cumprimento dos contratos, né? Porque esse cumprimento gera segurança jurídica, incentiva as partes a contratar, a empreender, né? Então, qualquer compensação financeira que esteja prevista no contrato, nós temos que assegurar, né? E em se tratando de vícios construtivos que não são cobertos de regra pelo seguro habitacional, a responsabilidade ela recai sobre a construtora, né? E em financiamentos, né? Então, quando a Caixa atua também, não somente como instituição financeira, a Caixa também tem respondido, como nós sabemos, a jurisprudência pacífica do nosso tribunal. Então, esse ajuizamento massivo de ações que o doutor Matheus relatou, eu acho que todos nós, juízes, também já percebemos, né? Então, empreendimentos ali com 600, 1.000 unidades, né? E muitos juízes já vêm fazendo uma análise cuidadosa da inicial,
né, porque percebemos que os laudos são feitos por amostragem, né, eles não são individualizados por unidade, os pedidos vêm de forma genérica, né, e sem a possibilidade da construtora de ter reparado esses danos antes do ajuizamento, né? A construtora ela não é instada a reparar esses danos antes do ajuizamento. Então, nesse ponto, muitas construtoras, quando da realização de audiências de conciliação, elas relatam que sequer foram comunicadas desses danos, que se dispõem a ir verificar e consertar, né? E há casos em que a construtora alega que dispunha de uma equipe lá de profissionais no empreendimento e que muitos moradores não permitem a entrada desses profissionais sequer nos imóveis por orientação dos advogados, né? Então, tempos atrás, um advogado de uma construtora aqui em Curitiba esteve me relatando no empreendimento construído em 2013, né, que a margem de lucro da construtora, nesses casos de faixa 1, ela gira em torno de 8% do valor de cada unidade, e que a construtora ela vinha sendo acionada na Justiça Estadual e na Justiça Federal. Então, relatou que o valor dos imóveis girava em torno de R$100 mil. Então, vamos pensar aí no lucro da construtora em 8 mil por unidade. E que na Justiça Estadual, só de perícia, ela vinha arcando com perícias em torno de R$3 mil, né? Isso fora os gastos com advogados, custas, né? Eventualmente valores de condenação, sem que tenha tido a oportunidade de solucionar a reclamação antes do ajuizamento, né, da lide. E ele relatou também, isso que o doutor Matheus comentou, que era um empreendimento de casas e que muitas, mas muitas mesmo, haviam sofrido reforma, puxadinhos, garagens que não constavam do projeto original, né? Então, veja a situação da construtora, né? Eu acompanhei também, doutor Bochenek, a audiência pública que foi realizada lá em Ponta Grossa, acompanhei por vídeo, né, à distância, mas eu pude realmente sentir o desabafo das construtoras, né, naquele momento, né, em que eu me recordo que algumas disseram que tinham 30 anos de atividade, né, e que empresas que vinham de família e que zelavam pelo seu nome e que estavam ali sendo acionadas sem qualquer oportunidade de reparo dos danos, né? E que esse ajuizamento massivo de ações fazia com que essas construtoras não tivessem nem mais o interesse de empreender nessa faixa específica, né? Em que a margem de lucro a gente sabe que é menor do que nos financiamentos de imóveis mais luxuosos, né? Então, acho que se tem uma lição assim que nós podemos tirar dessa pandemia, né, que realmente tem nos atormentado, né, demais, é que a necessidade de cuidarmos, então, da saúde e da economia, né, para o bem-estar da sociedade. Então, dentro da temática desse evento que me foi atribuída, dos aspectos jurídicos, né, dos vícios, eu imaginei, então, e gostaria que talvez isso ficasse nas nossas cabeças, assim, para a gente refletir, porque aqui, na verdade, nós estamos trocando muito mais ideias entre colegas. Essa sempre foi, acho que a ideia do curso, né, doutor Márcio? Era trocar realmente experiências, né? Então, eu acho que eu gostaria de trazer isso hoje para a gente refletir, né? O que nós podemos fazer para tornar esse impacto econômico, tanto para o FAR como para as construtoras, menor. E como o doutor Matheus falou, separando o joio do trigo, né, doutor Matheus? Então, eu pensei em alguns pontos aqui que eu acho que a gente poderia tentar prestar atenção, né? Um primeiro ponto passa, então, pela análise criteriosa da inicial, não permitindo que ações tramitem sem que antes a construtora e a Caixa tenham
sido acionadas, né, para reparo desses vícios. Eu penso que o melhor caminho seria realmente o de olho na qualidade, porque no de olho na qualidade, você aciona a Caixa Construtora ao mesmo tempo, né? As duas, com o uso desse mecanismo, as duas são cientificadas da necessidade de reparação do dano. Mas também, logicamente, que o mutuário pode usar de notificações, e-mails, outras formas de notificação da construtora, né, para que tenha o seu dano reparado. E esses danos, eles têm que ser individualizados, né? Quando essas ações começaram a chegar na nossa vara, eu e a doutora Giovana conversamos e adotamos um entendimento de que eles teriam que estar discriminados, individualizados, um a um. No quarto, na sala, o que tem, é uma trinca, no banheiro, o que é, né? Não pode ser uma descrição genérica, né? Fotografias. Hoje em dia, todo mundo tem um celular, né? Você pode perfeitamente com o seu celular tirar foto dos danos e juntar no processo, né? E um orçamento. Eu entendo que nada impede que a parte chame um pedreiro, uma empresa qualquer e tenha lá pelo menos um orçamento que dê um indicativo. Se nós estamos falando de vícios que custam 2 mil, 10 mil, 15 mil, 20 mil, eu acho que isso é importante. Então, as áreas comuns, realmente, como o doutor Matheus falou, nós temos admitido apenas pelo que o condomínio venha reclamar o reparo dessas áreas comuns, né? Então, esse filtro nas ações, eu acho que já reduz o impacto econômico para as construtoras, pois para elas, certamente, né, o reparo, a solução fora do processo, ela é muito mais barata, né? O segundo ponto, que eu penso que também pode reduzir o impacto econômico nas ações de vícios e propiciar maior celeridade também do ponto de vista do mutuário, é a realização da tentativa de conciliação, né? Embora ela seja obrigatória no rito ordinário, deve ser privilegiada sempre, né? Já no início do processo. Valendo lembrar que o CPC ele permite a produção antecipada da perícia para facilitar a conciliação. Então, em alguns casos, eu penso assim, que a realização antecipada da perícia ela é importante. E eu tenho usado isso nos meus processos, principalmente quando há alegação de vícios graves, né? Tem alguns casos que a gente recebe o processo já com a inicial e tem lá a Defesa Civil já disse que merece desocupar, há uma alegação de vício estrutural grave e tem algum laudo já de um perito contratado pela parte, um engenheiro contratado pela parte, né? Então, nesses casos mais graves, eu acho que talvez realmente a realização da perícia já no início do processo, antes de qualquer tentativa de conciliação, seja uma boa ideia, né? Em alguns casos, quando há vícios mais simples, talvez possamos pensar naquela hipótese em suspender na audiência de conciliação, né, o processo por determinado tempo, prazo, para que a construtora faça o vício, o reparo, e depois disso a parte autora se manifeste se está satisfeita com o reparo ou não. Ou pontualmente ela possa dizer assim, quanto ao telhado fiquei satisfeita, quanto ao banheiro tenho problema ainda. Então, já reduzimos daí o objeto da demanda e o processo prossegue só em relação ao ponto que realmente se encontra ainda insatisfatório. Eu acho que isso também é uma possibilidade, né? E outro ponto que o doutor Matheus também tocou é que a gente deve privilegiar sempre o reparo efetivo do imóvel ao mero pagamento da indenização, né? Pois foram relatados casos, né? Especialmente eu me recordo em Londrina, né? Que a doutora Patrícia comentou em que se fazia conciliação e depois se voltou atrás, porque muitas vezes o dinheiro era desviado, era usado para outra finalidade, e o imóvel, que é garantia, né, da Caixa, do FAR, né, ele permanecia com o vício.
Então, realmente, essa reparação específica, ela é mais trabalhosa, porque pode dar uma discussão ao final, reparou, não reparou, e as partes ficarem nesse impasse, mas eu entendo que é a única solução assim que deve ser privilegiada. Acho que a questão do pagamento em dinheiro ela deve ser reservada apenas para casos excepcionais, né, e peculiares, né? O terceiro ponto que eu queria mencionar é sobre a realização da perícia, né? Que, como se sabe, é a prova por excelência, né, nesses processos de vício construtivo, né? Tanto para o julgamento da ação por sentença, né, como para a solução, né, por via da composição, né? Se, por um lado, isso pode simplificar a instrução, na medida em que dispensa normalmente a prova testemunhal, nós temos a questão aí do custo da perícia, né? Que pode ser significativo em casos mais complexos e que se agrava em um cenário em que a maioria dos autores tem justiça gratuita, né? E principalmente quando há esse ajuizamento massivo das ações, né? Em se tratando de justiça gratuita, as despesas com a perícia devem ser suportadas, né, pelo Estado, e não se confundindo as regras do ônus da prova com as regras do custeio, né? E nós temos a questão aí das restrições orçamentárias para gastos com perícias, né? Então, dentro desse cenário é que a Corregedoria pensou no projeto do laudo eletrônico e padronizado, do qual eu comentei lá no início, né, e que eu vou falar agora nesse momento. Então, a Portaria 94 de 2020 da Corregedoria do Tribunal Regional Federal da Quarta Região instituiu um grupo de trabalho a fim de propor critérios uniformes para a elaboração dos laudos periciais relacionados a ações que envolvam danos decorrentes de vícios construtivos, né? Aplicáveis no primeiro grau da Justiça Federal da Quarta Região. Então, para a realização dessa consolidação, foi realizado, então, um levantamento dos quesitos mais relevantes que vêm sendo utilizados nos juízes competentes para a matéria, nas diversas subseções judiciárias, sendo também a Caixa chamada a fazer sugestões, né? Então, esse trabalho, como eu mencionei, ele vem sendo coordenado pelo juiz Erivaldo, né, Ribeiro dos Santos, que é presidente do Centro de Inteligência aqui no Paraná. E acho que é importante que os colegas, né, tenham conhecimento desse projeto, porque caso venha a ser aprovado, vão receber e vão saber como que isso se desdobrou, né, como que isso ocorreu. Então, quais seriam as vantagens desse laudo eletrônico, né? O laudo eletrônico, ele já vem lá no EPROC. Eu não estou familiarizada com as ações de previdenciário, mas seria mais ou menos como já ocorre no previdenciário, né? Em que há quesitos padronizados, né? Esses quesitos, então, eles abrangeriam as principais questões, né? Como quais são as avarias, causas, a data provável de surgimento, as condições do terreno, quais os reparos já foram realizados pela Caixa ou construtora, se houve reforma no imóvel, a condição estrutural, se falta manutenção no imóvel, né? E aqui eu discordo um pouquinho do Dr. Matheus, que normalmente a gente tem colocado nos laudos, assim, o custo aproximado dessa reparação, apenas para que a gente tenha, assim, uma diretriz. Eu não acredito que isso vá, assim, onerar muito a perícia, porque é um custo, assim, aproximado com base na experiência que o engenheiro tem, né? Mas eu acho que isso seria importante, talvez, constar no laudo. E esse laudo eletrônico, ele facilita porque o perito, ele simplesmente vai preencher, ele já vem com todos os quesitos, né? E isso não retira também do juiz a possibilidade das partes, né, de eventualmente fazer quesitos específicos, né? Nós sabemos que nós temos casos lá que às vezes tem, vamos imaginar lá, uma questão específica de gás, vazamento de gás, né? Então, isso não impede que, diante de um caso, né, que fuja um pouquinho daquele padrão,
o juiz e as partes possam fazer esses quesitos específicos, né? E por que se imaginou também esse laudo eletrônico, né? Porque isso para reduzir o valor do custo de cada laudo, né? Porque o que a gente viu e que não assim achava que era muito justo, muitas vezes um perito receber R$300, nem R$400, para fazer um laudo que tinha mais de 100 quesitos, né? Muitas vezes quesitos que eram aqueles um padrão que vinha sendo adotado, mas que não tinha nada a ver com o caso dos autos, né? Então, é muito trabalho para um valor tão baixo do perito, né? Para pagamento para o perito. Então, esse equilíbrio entre o preço pago pelos laudos e o trabalho do perito, ele vem sendo conseguido também, agora que não temos, ainda que não temos o laudo, né, padronizado e eletrônico, o que nós temos feito lá na Vara, a doutora Giovana sabe, né, assim, procurado nomear um perito para um empreendimento todo, né, para que a gente possa reduzir o valor da perícia e ele também reduzir os custos de deslocamento, né, e horas de trabalho, porque uma vez que ele já fez um estudo do empreendimento, ele certamente para ele é mais fácil, né? Então, é isso que nós temos feito lá. Eu me recordo nesse grupo de trabalho, o nosso colega Bruno, lá de Londrina, não sei se você vai lembrar, Bruno, mas o Bruno trouxe um questionamento muito interessante da questão, o laudo, ele não teria que ter uma correlação com os pedidos da inicial, nós não estaríamos produzindo um laudo mais abrangente do que o necessário, né? A conclusão a que chegamos na ocasião, né, no grupo de trabalho, é de que há uma grande vantagem na padronização dos quesitos, né, porque a elaboração de quesitos individualizados para cada caso, com o volume de ações que temos, é muito trabalhoso, ele dá margem a impugnações das partes, né, e isso retira a celeridade do feito, né. E também chegamos à conclusão de que o laudo ele não serve só para a sentença do feito, né? Que aí sim nós vamos ter que ter uma correlação com os pedidos, mas serve também para o acordo, e no acordo, o acordo não está limitado aos pedidos. Então, acho que teria um ganho, né, na elaboração de um laudo um pouco mais abrangente, né, que pegue o conflito como um todo, né, e permita, vamos imaginar aí, mesmo que o box do banheiro não esteja lá no pedido lá da inicial, mas se ficar constatado no laudo que existe esse vício, nada impede que um acordo, a construtora corrija esse vício também, né? E isso evitaria uma propositura de uma nova ação, uma litigiosidade aí remanescente, né? Então, eu acho que o laudo ele tem essa vantagem também, padronizado. A outra vantagem do laudo padronizado é na questão da gestão dos processos e das estatísticas, porque isso fica muito fácil daí de se fazer esse levantamento quando tudo está eletrônico e padronizado, né? É importante que a gente diga que o modelo que está sendo estudado nesse grupo de trabalho, ele prevê um laudo individual, que é para cada unidade, e um laudo por empreendimento, né? Caso se pretenda fazer algum tipo de perícia por amostragem, né? Que nós sabemos que acho que na Vara de Porto Alegre isso tem ocorrido, né? E achamos também que isso deva ser previsto e que o juiz possa ter essa possibilidade de fazer esse laudo também por empreendimento, caso entenda naquele caso concreto que seja a melhor saída, né? Outro ponto que eu acho que pode também ajudar no impacto econômico, assim, e a doutora Giovana acho que vai concordar comigo, quanto à inspeção judicial, porque recentemente nós fizemos, né, eu e a doutora Giovana, inspeção judicial em 2 empreendimentos grandes aqui de Curitiba, né,
E eu gostei muito dessa experiência, né? Eu acho que realmente ela dá, assim, uma outra visão para o juiz, né? A gente pode avaliar, assim, o acabamento das unidades, como a construtora está gerindo a obra. É uma impressão pessoal, mas acho que acrescenta muito, né? E você consegue ali, pela sua visão, entender se aquilo está sendo bem conduzido ou não, se existe uma certa boa-fé ou não. Então, eu achei muito interessante essa experiência e eu acho que isso vai ajudar o juiz, na hora de sentenciar, a ter mais a realidade concreta, né, que ele está ali sentenciando. Já estou me encaminhando para o final, tá? O dano moral seria o outro ponto que eu gostaria de falar, porque o STJ ele já decidiu que não cabe indenização por dano moral de forma automática, decorrente dos vícios construtivos por mero descumprimento contratual, né? Impondo-se demonstrar o abalo psicológico com a situação vivenciada. Me parece que o Tribunal Regional Federal da 4ª Região também tem decidido nesse sentido, né? Mas a turma regional de uniformização dos juizados especiais federais da 4ª Região já entendem que é irrelevante verificar se os vícios de construção comprometem ou não a habitabilidade do imóvel recém-adquirido para fins de caracterização do abalo moral. O prejuízo já é suficientemente conhecido pela experiência comum, decorrente da impossibilidade de fruição plena do bem. Então, existe, parece que, um entendimento diferente em relação às turmas recursais. E, nesse ponto, eu acho que é importante a gente refletir com aquilo que eu falei anteriormente, do lucro das construtoras, né? Porque quando o dano moral ele vem sendo fixado, o tribunal, em alguns casos, em alguns acórdãos, o nosso tribunal, ele fala até em valor tarifado de R$10 mil, né? E quando a gente pensa que há unidades em que o valor gira em torno de 100 mil, em algumas até menos, né? Que o lucro da construtora gira em torno de 8%, e essa informação me foi confirmada pela doutora Patrícia, que está aqui presente, que realmente me confirmou que a margem de lucro das construtoras, nesse caso do faixa 1, ele gira em torno de 7% a 9% do valor das unidades. Então, se a gente pensar no imóvel de 100 mil, R$8 mil sendo o lucro da construtora, só de danos morais nós fixarmos 10 mil, isso já eliminou toda a margem de lucro e mais um pouco da construtora. Então, eu acho que é um tema que nós teríamos que pensar e refletir sobre isso, sabe? Se não deveríamos, de repente, nas nossas decisões, e isso eu estou falando porque eu estou pensando, e acho que vou começar a fazer nas minhas, né? Se nós não deveríamos colocar isso nas decisões. O valor do imóvel é tanto, o lucro da construtora é tanto, e fazermos, porque nós sabemos que o dano moral, um dos critérios é a capacidade econômica, né, de quem paga. Se nós não teríamos que começar a pensar nisso. Eu confesso que eu nunca vi alegação nem da parte, nem da construtora nesse sentido. Essa argumentação, esse argumento não é trazido para debate, mas eu acho que seria importante que agora a gente começasse a pensar nisso, né? E, por fim, o último ponto seria a questão aí da rescisão e reparação, rescisão do contrato e reparação dos vícios, porque muitas vezes há o pedido de rescisão do contrato, e nesse caso a Caixa sempre é parte legítima, né, em razão do contrato, da rescisão do contrato de financiamento, né, independente se é faixa 1, faixa 2, o que for. E na nossa vara, aqui em Curitiba, nós temos entendido que os vícios construtivos aptos a gerar a rescisão são apenas aqueles graves, né, que comprometem a habitabilidade do imóvel.
Aqueles de pequena monta, eles geram apenas indenização, né? E prevalecendo, então, o princípio da preservação dos contratos, né? Porque realmente me parece que não faz sentido a gente, lá um financiamento de 200 mil, nós rescindirmos o contrato porque se constatou vícios da ordem de 3 mil reais, né? Então, nesse caso, não se dá a rescisão, né? E, em algumas hipóteses, a gente se deparou com quando há apenas o pedido de rescisão, né? Às vezes a parte faz o pedido, né, rescisão, ou caso não venha a ser acolhido, então a reparação, mas em alguns casos não. Em alguns casos apenas a rescisão. Então, nesses casos, nós temos dado lá aqui em Curitiba, mesmo assim, a reparação dos vícios, né? E isso como pedido implícito não ampliativo, né? E a nossa fundamentação é aquela do novo Código de Processo Civil, que optou, né, pela interpretação sistemática do pedido, ao contrário, né, do código anterior, que falava em uma interpretação restritiva, né? O artigo 322, parágrafo 2º do Código de Processo Civil, ele estabelece: a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé, né? Então, o código aponta para uma interpretação completa, contextual de toda a petição inicial, sistemática e não restritiva, tampouco extensiva, e admitindo-se a apreciação do pedido implícito, né? E o artigo 324, parágrafo 1º, inciso 2º também do CPC, ele fala que é lícito o pedido genérico quando não for possível determinar desde logo as consequências do ato ou fato, porque realmente quando a parte ela entra lá com a ação, muitas vezes o advogado ele não tem noção se o vício é grave ou não, né? Isso só vai ser definido com a perícia. Então, nesses casos, quando há somente o pedido de rescisão, se a perícia constatar que o vício é simples, nós damos desde logo, né, a reparação do dano, né? Eu acho que seria isso, doutora Maga, doutor Márcio, e estou à disposição, né, para algum questionamento, e agradeço novamente o convite. Tá? Boa tarde a todos. Assim como os colegas também, eu agradeço o convite aqui para participar do evento. E cumprimento também a Dr. Matheus aí pela excelente exposição, dando a nós aí um panorama bastante claro do que como essas demandas de massa aí, ou esse tipo de demanda tem se transformado em demanda de massa. E a doutora Anne aí, com toda a sua experiência lá na Vares Pesquisada, e com quem de vez em quando eu troco algumas ideias, embora tenha tanto processo sobre esse tema, que em Itajaí, o colega Charles ali provavelmente terá bem mais do que eu, que admitiu a competência aí de um grande empreendimento e todos os processos estão sendo encaminhados lá pelo Dr. Charles. Eu separei 2 temas aqui para conversar, para a gente ter ideias, a partir de 2 precedentes do STJ. Eu não pretendo aqui, com a minha exposição, com a minha participação aqui, trazer soluções prontas para essas questões, mas, pelo contrário, colocar aqui essas questões para a gente avaliar se a forma como está sendo tratada é mais adequada e se tem aí outras possibilidades. O primeiro precedente é sobre prescrição, envolve prescrição e decadência, e um outro precedente mais recente, maio do ano passado, o primeiro é de setembro de 2019 e o outro de maio do ano passado é sobre a questão da proteção securitária. Em relação à prescrição e decadência, o STJ decidiu no RESP 172, 1694, em setembro de 2019, ou definiu nesse precedente, com bastante clareza, o prazo prescricional de 10 anos para reclamar judicialmente aí vícios construtivos. E nesse precedente, da leitura ali do voto da ministra Nancy, é possível a gente extrair alguma utilidade aqui para esses casos nossos de vícios construtivos nessas ações aí envolvendo, sobretudo, o Minha Casa Minha Vida. Por quê?
Porque naquele processo onde foi fixado esse prazo prescricional aí, definido esse prazo prescricional, não envolvia Minha Casa Minha Vida, era uma cobertura de expressivo valor e também não envolvia vícios ocultos, era vícios aparentes, na época lá, vícios de constatação, portanto. O caso era o seguinte, alguém comprou uma cobertura com previsão lá no projeto de piscina, elevador interno, as escadas, uma coisa sofisticada aí. E foi entregue o prédio lá e chegou, não tinha piscina e muito menos elevador interno. E fica aquela história, como estou sabendo, tentando resolver, resolve, não resolve. E quando ajuizou a ação, pedindo a execução do serviço, a construção da piscina e do elevador, e também, se não fosse possível isso aí, a indenização, ali, a reparação, né, além de danos morais, obviamente. A construtora, então, se defendeu, dizendo que já havia passado aquele prazo de 5 anos ali de garantia sobre a solidez das obras, o construtor tem essa garantia legal, né, o consumidor tem essa garantia legal, do artigo 618 do Código Civil, e que, portanto, passado aquele prazo de garantia, o Tribunal de Justiça de São Paulo entendeu que aplicava ali a prescrição de 3 anos e o caso chegou ao STJ e foi definido da seguinte forma. O primeiro separou a questão da garantia em relação à prescrição. Então, essa garantia, esses 5 anos aí não se confunde com prescrição. É um prazo de garantia e, em relação tratando, obviamente, ali de prazo de vícios aparentes, e decorrida a garantia, aí sim que cessiona o prazo de prescrição. Para chegar no prazo de prescrição, o tribunal, então, foi para o Código de Defesa do Consumidor. E ali nós tivemos um problema, porque quando o vício é aparente, visível ali, de fácil constatação, o prazo é aquele prazo minúsculo, 30 dias, que é um prazo de decadência. E o Código o Código Consumidor não trata propriamente de prazo prescricional depois disso. Então, passado aquele prazo de decadência, sobre vício aparente, não tem prazo. Só esse prazo aí para aquelas alternativas que o consumidor tem, ali do artigo 26. Então, como não há previsão expressa sobre prescrição ali no Código Consumidor, o STJ fixou esse entendimento, então, que aplica a prescrição geral ali de 10 anos. E é essa prescrição que nós temos, então, ali no caso dos vícios aparentes, a gente faz constatação. Então, nesse caso, o STJ afastou isso, e no voto, embora não esteja na emenda, no voto também ficou bem claro que o consumidor, em relação aos vícios ocultos, o consumidor tem uma proteção mais ampla pelo CDC. Por quê? Porque em relação aos vícios ocultos, e aqui o Código não faz nenhuma distinção sobre a natureza do defeito, do dano, do vício. Não importa se é um defeito simples ali, de fácil separação, ou algo estrutural. Ali, então, no artigo 26, aí, então, no parágrafo 3º, quando trata dos vícios ocultos, o Código Consumidor abre para o consumidor um leque aí de possibilidades que constitui, segundo o STJ, aí, de opções potestativas, né, direito potestativo. Ele pode exercer qualquer dessas alternativas, que é a redimição do contrato, o abatimento do preço, a substituição do produto, ou, no caso aqui nosso, a opção mais utilizada, que é a reexecução do serviço, ou a reforma do imóvel. E ficou bem claro também no precedente que, aqui em relação aos vícios ocultos, esse prazo só começa a transcorrer aí, portanto, a partir da constatação. Quando surge o dano, no caso de prédio, isso aí nós todos sabemos que
quando isso ocorre na prática. Pois bem, e mesmo aqui, então, ficou claro o seguinte, ainda que o consumidor não exerça essas opções ali do artigo 26, parágrafo 3º, ainda subsiste para ele também a indenização. E, de novo, como não tem prazo prescricional para indenização, vamos lá para o prazo geral do Código Civil. Bom, feita essa distinção aí, que o STJ fez com bastante clareza nesse precedente, o que nós temos enfrentado de dificuldade na prática a primeira delas, de fato, a doutora Ana levantou aí. O consumidor acaba pedindo, às vezes, não uma indenização como eu diria, a reforma do imóvel, a execução do serviço. O que ele pode pedir, às vezes, ali é a rescisão do contrato ou a redibição do contrato. E aqui a doutora Ana até expôs aí que isso seria uma solução mais drástica, então nós ficaríamos aí com aquela questão de será que podemos avançar tanto aí é só uma indagação, não estou afirmando que sim nem não, avançarmos tanto aí na interferência na liberdade ou na faculdade das pessoas de optar por fazer aquilo que a lei permite, a ponto de dizer não, você não vai rescindir o contrato, nós vamos reformar o seu apartamento. É só uma questão que fica na mesa sobre isso aí. O outro ponto, que também não é fácil de resolver, é a questão de, como sabemos, a interrupção, ou melhor, o prazo, tanto para a indenização quanto nos vícios ocultos, quanto para essas outras alternativas aí à disposição do consumidor, ele só começa a correr quando o consumidor, no vício oculto, quando o consumidor toma conhecimento do vício, e a pergunta é quando isso ocorre. E os laudos pericial, do modo geral, se a gente pode perguntar isso para o perito, terão uma diversidade imensa de respostas, porque muitas vezes, assim que muda para esses, principalmente, obras de baixíssimo custo, pressupõe o uso de material do baixíssimo custo também, e ali a gente nem sabe como aquilo foi feito, às vezes, em questões de o que está ali atrás daquelas pinturas. Lembro o caso, se não me engano, que o prédio caiu e depois era feito todo só de areia. Então, às vezes esses vícios aparecem assim que a pessoa muda, e aí a pessoa fica ali fazendo ela mesma reparos no imóvel. Isso é a vida das pessoas. Essas pessoas querem procurar, por isso a importância, talvez, a doutora Ana falou aí, né, da prova por meio de inspeção judicial, que a gente vai conhecer que as pessoas, às vezes, interferem ali no imóvel, mas de boa fé, tentando recuperar, porque é mais urgente. E aí nós entramos em um outro ponto, que essa interferência, às vezes, acaba afastando aí a responsabilidade por esses vícios. Então, esses pontos aí de prescrição, que mais chama atenção é justamente esses. Primeiro, aí, a questão da escolha, como eu disse, pelo consumidor, se ele vai escolher aquelas opções que o Código Consumidor lhe confere, e quanto a esse ponto não há distinção em relação à natureza do vício. Se a gente pode interferir nessa escolha a ponto de dizer não, vai reformar o apartamento, não vamos rescindir o contrato. E a outra questão é essa sobre coisas que acontecem na prática de interferência do consumidor ali, dos moradores, dos adquirentes na obra ali, mas com claro intuito de torná-la mais confortável em termos daqueles vícios que apareceram desde o começo. E podemos acrescentar ainda um terceiro ponto que está mais ou menos pacificado, que quando esse prazo prescricional começa ele notifica, enquanto ele não notifica, melhor dizendo, ou a construtora, ou a seguradora, ou a caixa ali, de olho, como chama o programa? Desculpa. De olho na qualidade. Perdão, de olho na qualidade. Enquanto ele não aciona aí a caixa para que ela acione a construtora e repare o imóvel, que não correria prescrição, ou então não correria sequer esse prazo decadencial aí
também é uma questão que fica aí para certa indagação. Então, ele teria ali, na verdade, desde depois de constatado o vício oculto, que não era mais oculto, a certa altura, já se tornou ostensivo, ele perpetua aquilo até o dia que ele comunica para a consultora para começar a contar o prazo para ele acionar judicialmente, caso não seja reparado ou caso não receba alguma forma de reparação. Esses são os aspectos sobre prescrição que eu gostaria de chamar a atenção aí, a gente tem isso aí em todos os casos basicamente. E um outro ponto que também, agora eu vou para o nosso segundo precedente, é de maio do ano passado, é o RESP 180-4965. Desculpa, é esse mesmo, perdão, tá? 180-4965, de 27 de maio de 2020. O Superior Tribunal de Justiça, nesse precedente aí, estabeleceu que, nos casos de seguro de imóvel, no caso era um caso do LSFH, por vício construtivo em seguro, com seguro habitacional, o seguro subsistiria ou asseguraria ou garantiria, vamos dizer assim, a reparação desses vícios, mesmo depois de finalizado o contrato. E no nosso tribunal, a gente não tem uma crítica nem para a STJ nem para o nosso tribunal, obviamente, aqui, e poderia fazê-lo também, obviamente. O nosso tribunal é um dos precedentes bem recente, agora de março, das duas turmas que julga essa matéria, tem estabelecido com toda a clareza que, encerrado o contrato, liquidado, finalizado o contrato, não mais pode buscar essa proteção securitária. Enfim, o STJ, nesse precedente aí, ele indicou que caberia aí uma interpretação, aquela técnica de interpretação, levando em conta a função social do contrato, pela natureza das relações aí que esse seguro protege, e, por outro lado, também a boa-fé objetiva, aquela, no caso aí, a fé e confiança que o mutuário tem ali quando assina o contrato, né? Na prática, aqueles vícios que ocorreram durante o financiamento, ou, como deixou bem claro o STJ, o seguro cobre vícios ocultos que se tornaram aparentes depois, mas, obviamente, é um vício envolvendo aí a segurança da própria obra. Então, mesmo depois de encerrado o contrato, embora formalmente aí nós sabemos que o seguro está vinculado ao próprio contrato, é adjacente ao contrato, mas eu deixaria também essa questão aí para reflexão, e me parece que podemos sim levar em conta, e não só nesse aspecto securitário, mas todos esses contratos envolvendo habitação, programas de habitacionais, teríamos bastante espaço aí para conferir ou para atentar aí pela boa-fé objetiva, ou seja, aquelas circunstâncias em torno da própria relação contratual. E, enfim, temos aí realmente um espaço para examinar tanto isso quanto a função social do contrato, de contratos dessa natureza. E para finalizar ainda sobre a questão de proteção securitária, e agora especificamente aí nos contratos, eu retorno aí a preocupação do Dr. Matheus, dos contratos da faixa 1, que são esses contratos em que, em alguns casos, nós temos, em muitos casos, inclusive, o subsídio vai a 90% do valor do imóvel. São imóveis de baixíssimo valor, então, no final das contas, vamos imaginar aí um apartamento de 100 mil, o adquirente ali, o beneficiário só vai pagar 10 mil desse imóvel. E, ainda assim, ações, valor ínfimo. E quando, então, nesse tipo de relação, outra coisa, e o Dr. Matheus também chamou atenção para esse ponto, quem garante toda a garantia, seguro desse imóvel, é o próprio fundo. E o adquirente não paga nada por isso. A Caixa tem alegado nos processos, e esse é o ponto também que eu coloco aqui,
como eu disse no início da minha exposição, eu não traria soluções, traria problemas, né? Mas aí para a gente refletir. A Caixa tem alegado, é uma coisa interessante, que nesses contratos benéficos, ali do artigo 114, se não me engano, do Civil, eu ainda com a minha mania de não fazer muitas anotações quando vou falar, porque senão eu fico muito preso nas anotações, aí eu falo melhor sem olhar em nada. E então, no artigo 114, do Código Civil, indica ou determina que nas relações jurídicas, nos contratos benéficos, se interpretam restritivamente, a interpretação restritiva. E aí a gente podia imaginar aqui, se algum dos senhores aí faz uma doação de um carro para alguém que trabalha com vocês, um bom funcionário que vocês têm, doa esse carro e depois amanhã esse carro apresenta algum defeito e você é responsável pelo consertar o carro. A questão não é muito distante desse financiamento aí, se a gente for olhar pela perspectiva de que, na verdade, a pessoa está pagando 10% só daquilo que ela recebeu. E, além disso, nesse caso específico, há cláusula expressa excluindo esse tipo de responsabilidade. Mas aí, então, fica para o nosso tirocínio saber como lidar com isso. A minha intenção justamente era fazer esses apontamentos. Eu creio que eu acabei economizando um pouquinho do meu tempo aqui, mas eu fico aberto aí se tiver mais alguma indagação, se tiver alguma indagação. Muito obrigado.